Se você tem pouco tempo em Londres, não pode cometer os mesmos erros que eu cometi, porque um deles me fez perder muito tempo. E como diz o ditado, é melhor aprender com o erro dos outros. Então, nesse vídeo, eu vou te contar 3 erros que eu cometi na minha viagem de um dia em Londres que impactaram muito o meu roteiro. No final, eu vou te dar uma dica de um erro tão grave que, se você cometer, a sua viagem pode nem começar. Olá, eu sou Jéssica Couto e eu preciso começar esse vídeo confessando que esse primeiro erro eu cometo em quase todas as minhas viagens, que é não planejar a minha pausa para almoço. Eu não sei você, mas eu sou assim. Quando eu viajo, eu quero aproveitar ao máximo do lugar que eu tô conhecendo. E no caso de Londres, eu só teria um dia para conhecer a cidade, então aí mesmo é que eu queria aproveitar ao máximo. Quando eu montei meu roteiro, eu coloquei ali todos os principais pontos turísticos. Então, o que passou pela minha cabeça foi: bom, se eu vou estar perto de pontos turísticos, provavelmente eu vou achar fácil um lugar para comer. Foi aí que o problema começou. Porque quando eu comecei a sentir fome pro almoço, eu percebi que não tinha nada perto onde eu poderia comer. Muitas vezes, dependendo do ponto turístico, você tem o ponto turístico e não exatamente ali ao redor dele você tem restaurantes ou opções para comer, né? E foi o que aconteceu comigo. Além disso, eu tenho muita pena de gastar com comida, para ser bem sincera. Então, assim, eu quero economizar o máximo que eu posso para curtir as coisas locais, para curtir as atrações que são pagas e acabo não reservando muito dinheiro para a hora das refeições. Isso já me colocou em vários perrengues, na verdade. E aí eu comecei a procurar no Google Maps opções, né? Onde que eu poderia ir, onde era mais perto ali para comer. E eu fiquei um tempão procurando no Google Maps. Um tempão que eu tava perdendo de um roteiro precioso de apenas um dia. E além disso, conforme eu fui buscando opções, entrou o erro 2, que eu já vou te contar já já. Todas as opções que a gente achava ali na hora não eram muito perto de onde a gente estava. E isso desmotivou muito. Além de não ser perto, eram opções que eram mais afastadas dos pontos turísticos. E eu não queria me afastar dos pontos turísticos porque eu não tinha muito tempo para conhecer a cidade. E aí o que acabou acontecendo foi: eu já estava com muita fome, estressada, andando sem rumo pelo meio de Londres. Então, não cometa esse erro. Planeje a sua hora do almoço. Mas o pior você não sabe. E aqui entra o erro número 2. Eu estava com um sapato desconfortável. Eu sei, erro de principiante. Mas deixa eu me justificar. Como era um roteiro de apenas um dia, eu pensei: bom, eu posso tentar montar um look mais bonito. Queria usar uma bota que eu tenho, que eu quase não uso. Então, tá, vai ser só um dia, acho que dá pra passar com essa bota. Era uma bota com salto pequeno, mas ainda assim tinha um salto. E no meu dia a dia eu não uso salto alto. Então, assim, uma dica: além de usar um sapato confortável, usa um tipo de sapato que você normalmente usa no seu dia a dia. Vamos inventar a moda de usar um sapato que você nunca usa na vida só porque o seu roteiro é de apenas um dia. Porque isso, de fato, pode estragar muito a sua viagem, que foi o que aconteceu comigo. E aí, os erros têm conexão entre si, porque eu estava com um sapato super desconfortável, ele foi machucando cada vez mais, e eu ainda tive que andar mais ainda por causa do erro número 1, porque eu não planejei o meu almoço. E essa questão de estar com o sapato desconfortável foi ainda pior porque eu subestimei a distância entre os pontos turísticos enquanto eu estava montando meu roteiro. E já já você vai entender melhor por quê. E aí, por causa do sapato desconfortável, eu acabei abrindo mão, desistindo de fazer alguns pontos turísticos que estavam no meu roteiro. E assim, se você usar um sapato confortável, você não vai precisar abrir mão de um roteiro ótimo que você montou para sua viagem, né? Então, assim, escolha bem o seu sapato, mesmo que seja só para um dia de roteiro numa cidade. E essa questão de desistir de alguns pontos que estavam no meu roteiro foi impactado diretamente pelo erro número 3, que é querer ver coisa demais em apenas um dia. E eu realmente achava que dava para ver tudo em apenas um dia. Spoiler? Não dá não. Porque Londres é uma cidade muito maior do que parece. E não é que seja impossível conhecer muita coisa em Londres em apenas um dia, mas você precisa planejar o seu roteiro como se a cidade fosse enorme, porque ela realmente é. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de visitar museus. Londres tem várias ótimas opções de museu, só que em um dia você não vai conseguir ver todos, principalmente museu, que é uma coisa que você precisa ir com tempo, com calma, para realmente apreciar, aproveitar, diferente de alguns pontos turísticos que você chega, olha, nossa, que bonito, tira uma foto e vai embora.
Então, assim, você precisa considerar isso, considerar quanto tempo você precisa para conhecer um ponto turístico. Então, no caso dos museus, por exemplo, se você gosta de ir a museu, não vai colocar 2, 3 museus num dia em Londres, num roteiro de um dia. Escolhe um deles. Escolhe o que provavelmente vai te agradar mais, o que tem mais a ver com você. E isso também é uma dica muito importante para quando você estiver montando o seu roteiro. Pesquisa roteiros e monta o seu de acordo com o seu gosto. Porque um roteiro que eu monte não necessariamente vai ser um roteiro melhor para você. Então, assim, até uma dica que eu uso muito, pesquiso vários roteiros, vou vendo quais são os pontos turísticos que cada pessoa cita, que tem lá em cada roteiro, depois eu vou adaptando ao meu gosto, eu vou adaptando ao meu estilo de viagem. Então, por exemplo, a pessoa colocou lá 2 museus. Eu não sou exatamente uma pessoa que ama museu, então eu não vou colocar um museu, principalmente num roteiro de um dia. Então, assim, quando você for montar o seu roteiro de um dia em Londres, tenha em mente que a cidade de fato é enorme, tem muitas atrações e pesquisa para colocar no seu roteiro exatamente aquilo que te agrada, considerando o tempo que você vai ter na cidade. E esses foram 3 erros que eu cometi na minha viagem de um dia a Londres. Mas se você sair desse vídeo lembrando apenas de uma coisa, lembre dessa dica extra que eu vou dar agora. Porque ela é um erro que, se você cometer, pode estragar a sua viagem antes mesmo dela começar. Durante o planejamento da sua viagem para o Reino Unido, tenha em mente que, se você vai para o Reino Unido, antes da viagem você precisa emitir o ETA, que é um documento obrigatório que vale por 2 anos, tem que ser emitido antes da sua viagem, porque é ele que vai te permitir a entrada no Reino Unido. A emissão desse documento é muito simples. Você entra no site, faz o seu cadastro, ele vai te pedir algumas informações, você paga 16 libras e geralmente recebe ele por volta de algumas horas depois. Acho que o prazo que eles dão no site é de 48 horas ou 2 dias úteis, algo assim. Mas o que eu tenho visto muito é ser recebido, sei lá, 2 horas depois, 3 horas depois, mesmo nos finais de semana. Ele é muito simples, mas também muito necessário, porque é ele que vai te permitir entrar no Reino Unido. E você não precisa imprimir ele para levar contigo na viagem. Você vai receber ele por e-mail, no e-mail mesmo vai estar descrito que você não precisa imprimir, porque é uma autorização que já vai constar lá no sistema da imigração. Então, quando você for passar pela imigração do Reino Unido, eles já vão ver lá no sistema que você tem essa autorização emitida e vão te deixar entrar no país. E se você emitir o ETA e evitar esses 3 erros que eu comentei nesse vídeo, a sua viagem em Londres vai ser muito melhor do que a minha. E olha que mesmo com todos esses perrengues, a minha viagem em Londres não foi ruim. E nesse vídeo eu te mostro o roteiro detalhado de um dia por essa cidade maravilhosa e cheia de surpresas. E tem dicas para você não passar pelos mesmos perrengues que eu. Te vejo lá. Tchau, tchau!